Olá, crianças! Vamos a mais uma videoaula da gente. A gente vai começar a falar sobre pediatria, a nossa última disciplina teórica juntos. Vamos adiantar o que a gente puder de teoria, né? E vamos nos reunir para ter um dia que a gente vai precisar treinar algumas coisinhas importantes da disciplina. Algumas coisas práticas, só que menos complexas do que os conteúdos de emergência. Então, vamos falar um pouquinho, né, dessa disciplina, vamos fazer a introdução de pediatria e ebeátrica. Ebeátrica é o ramo, né, da pediatria que se dedica a estudar a adolescência. Então, quando a gente fala de pediatria, a gente está falando de infância, e de ebeatria, adolescência. Vamos falar de crianças e adolescentes ao longo dessa disciplina. Para iniciar a matéria, a gente vai primeiro estudar, vou mostrar para vocês quais são as fases que nós estudaremos, alguns aspectos importantes para vocês, né, na prática clínica de vocês, tanto na unidade básica de saúde quanto no hospital. Bom, primeira coisa que a gente vai estudar, 3 coisinhas. A neonatologia, você na verdade, a matéria de pediatria, ela tem essas 3 divisões, né? A gente estuda essas 3 coisas. Neonatologia, que vocês já viram até alguns aspectos muito importantes com Nayara. A infância, que aí eu vou entrar com coisinhas novas para vocês. E a adolescência, que a gente tem que ter, apesar do estudo da adolescência na matéria de pediatria ser muito minimizado, até mesmo na graduação, é importante, porque normalmente na enfermaria pediátrica vão ficar pessoas de até dos 1 ano de idade ou menos, né, de meses, até 12, 13 anos de idade, a depender da enfermaria. Então, vocês vão lidar não só com crianças, mas também com adolescentes internados e que têm um pensamento, têm uma personalidade, têm uma maneira de lidar diferente um pouco da maneira de lidar com a criança, e que é bom a gente ficar atento. Também na unidade básica de saúde. Então, por isso que a gente vai precisar entender um pouquinho das 3. Bom, a neonatologia é o campo que se ocupa com o estudo da criança desde o nascimento dela até os 28 dias. Então, a neonatologia, quando a gente fala assim, neonato é quem? Neonato é de 0 dias de vida até 28 dias, que é o famoso RN, o recém-nascido. Então, recém-nascido, o termo que a gente usa, recém-nascido, neonato, é quem é de 0 dias de vida até 28 dias. Passou disso, não é mais RN, viu? Foi 29 dias que nasceu, não é mais RN, não é mais neonato. Neonato é só de 0 até 28 dias. E depois de 28 dias, como é que chama, Pro? Chama lactente. A partir dos 29 dias de vida da criança até os 2 anos de idade, a criança é chamada de lactente. Então, anotem isso aí. Neonato ou recém-nascido, 0 dias de vida até 28 dias. Lactente é de 29 dias de vida até 2 anos. Depois a gente chama de criança normalmente. E essas fases vão mudando. Tem primeira infância, segunda infância, a gente vai falar um pouquinho de forma breve dessas divisões, mas é importante a gente diferenciar que nem toda criança que é pequenininha de colo é um recém-nascido. Recém-nascido vai até quando? Até 28 dias de vida. Passou disso, já é um lactente, certo? Na infância, quando a gente for estudar, nossa matéria, na verdade, vai se dedicar muito a alguns aspectos aqui da infância, só que a gente vai falar um pouquinho de neonatologia também. A gente vai estudar o acompanhamento de crianças a partir de alguns parâmetros que indicam o seu crescimento e desenvolvimento. Então, a infância da criança vai até os 11 anos de idade. A partir dos 12 anos, já a criança já passa a ser um adolescente, né, aqui no Brasil. Que essa variação, essa divisão de idade também varia de país para país. Então, aqui no Brasil, infância vai até os 11 anos de idade. A criança, então, ela é criança dos 0 dias de vida até 11 anos de idade, no geral, né? E adolescente a partir dos 12 anos de idade. É importante que a gente tenha essa divisão. Adolescência, 12 anos de idade. Criança vai até 11 anos de idade, certo?
Então, na adolescência, a gente vai acompanhar as mudanças inerentes ao período da adolescência, que no Brasil vai dos 12 aos 18 anos. Isso também varia de país para país. Tem país que é adolescente, você é adolescente até você ter 21 anos. Por exemplo, nos Estados Unidos, na Inglaterra, você é adolescente até quando você tem 21 anos. Tanto é que a maioridade lá também é com 21 anos. Antes de 21 anos, você ainda é adolescente. Então, aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, a gente é adolescente dos 12 aos 18 anos. Inclusive, a gente vai ver que o Estatuto da Criança e do Adolescente cobre justamente essa faixa de idade. Do zero lá, dias de vida, que é a criança, até a adolescência com 18 anos de idade, que é o que o Estatuto protege. O público do Estatuto é esse, do 0 dias de vida até os 18 anos. A partir dos 18 anos, você já não é mais protegido pelas leis e recomendações ali do Estatuto. Mas ainda você é protegido, obviamente, pelas outras leis civis que a gente tem na legislação do nosso país. Então, neonato, do 0 até 28 dias, lactente, de 29 dias até 2 anos, criança até os 11 anos de idade e adolescência vai dos 12 aos 18 anos, ok? Vamos dar seguimento. Por que é importante a gente estudar pediatria? Além da gente lidar frequentemente no hospital ou na unidade básica de saúde com esse público, por que é importante no nosso país a gente ter noções boas de pediatria? Por que a criança tem particularidades tão diferentes do adulto que vão além das questões físicas? Só porque ela é pequena, ela tem isso, não tem proteção, não tem um sistema imune tão forte ainda, está aprendendo, é vulnerável. Tem muito mais além disso. Pediatria vai muito mais além das mudanças de proteção e do organismo de uma criança para um adulto. Primeiro, no nosso país, a gente tem que nós temos muitas crianças em situação de abandono. E isso determina muito na saúde dessas crianças. A gente também, no nosso país, ainda temos uma alta mortalidade infantil. Apesar da gente ter avançado muito nos últimos anos em relação à mortalidade infantil, à desnutrição, à fome, né? Há algumas doenças que matavam muito crianças no nosso país, a gente conseguiu avançar bastante, diminuir bastante essa mortalidade. A nossa mortalidade infantil ainda é elevada se comparada com alguns países desenvolvidos. A criança, obviamente, ela tem um sistema imune ainda que está formando, ela tem uma defesa orgânica do corpo dela incompleta, então ela é vulnerável a muitas doenças que os adultos não são. Então vocês vão ver que por que muitas vacinas que a gente estudou lá só são para essa faixa etária, só para ter criança, depois que você atinge determinada idade e não toma mais essas vacinas, porque é justamente o público mais vulnerável para muitas doenças, principalmente as diarreicas e as doenças respiratórias, que basicamente são as vacinas do nosso calendário vacinal protege contra doenças diarreicas e doenças respiratórias. E na maioria delas justamente na fase da infância, porque a criança ela é muito vulnerável, realmente a defesa do corpo dela ainda não está completa como a nossa. A gente tem umas maneiras de aumentar essa defesa. A gente também vai estudar sobre isso. Nós ainda somos um país em desenvolvimento, com muitas particularidades, né, sociais, e a gente ainda sofre bastante com desnutrição infantil. Já foi um problema também muito pior no país na década de 70, até a década de 70, 80, e melhoramos muito em relação ao passado, mas ainda existe criança que morre de desnutrição infantil no nosso país. As crianças também, elas são muito vulneráveis a doenças parasitárias e são acometidas por doenças parasitárias. E isso aqui está relacionado não à vulnerabilidade da criança, mas às condições as condições ambientais que a criança tem. Então, se a criança cresce no meio desfavorável, no meio que não tem condições sanitárias básicas, ela vai ter doença parasitária. E isso leva muita criança à internação, a ficar doente, e isso interfere no seu crescimento e desenvolvimento. Toda criança que passa por infância e que é acometida por várias doenças, que ela tem várias doenças na infância dela, ela é uma criança que tem um crescimento e um desenvolvimento um pouco atrasado. Vocês vão perceber isso.
nós temos muitas crianças em condições precárias de moradia e isso interfere muito. Uma criança que é afetada por doença parasitária, doença respiratória, doença diarreica com frequência, que mora em condição, tem baixa condição de moradia, que mora em situação de abandono, que é explorada pelo trabalho infantil, vocês vão ver que todas essas questões aqui interferem diretamente em dois aspectos que a gente são muito importantes na atenção básica para avaliar a saúde da criança, que é o crescimento e desenvolvimento, que a gente vai falar na nossa segunda parte dessa aula. Essa aula vai ser dividida em duas partes, eu vou fazer uma primeira e uma segunda, para não ficar um vídeo muito longo. E por que é importante estudar adolescente? O adolescente já não tem uma saúde orgânica tão vulnerável como as crianças. Vou beber um pouquinho de café aqui. Vocês querem? O adolescente não é tão vulnerável já organicamente, mas por quê? O que tem de particular na adolescência que afeta a saúde desses jovens? Primeiro, a adolescência é marcada por várias alterações no corpo e na sexualidade dos jovens. E isso interfere bastante na saúde deles. É a fase, né, de mudança corporal, a fase do florescer da sexualidade, de mudança física, de construção de personalidade, a personalidade, os gostos, a autoafirmação ali está começando a acontecer, uma fase de muito conflito interno. E isso gera inúmeros impactos na saúde do adolescente, mental, na saúde emocional. A adolescente pode fazer ele preferir certos caminhos e abusar de algumas substâncias, por exemplo, psicoativas, ou até mesmo a questão da violência sexual. Nesse público, interfere bastante na saúde do adolescente. Então, quando o adolescente ele não passa por um processo de adolescer saudável, bem estruturado, bem orientado, com boas informações, a saúde dele também sofre impactos. Ele vai adquirir DSTs por não se proteger, por não saber como é que o corpo dele funciona, nem como o corpo do outro funciona. Ele vai ter gravidez na adolescência, vai ter problema mental, que nós por exemplo, estamos vivendo uma fase no Brasil todo e no nosso município também de adoecer mental dos adolescentes. Os adolescentes estão vulneráveis, estão adoecidos por várias questões de construção de personalidade, de autoestima, de padrões que são determinados por nós na sociedade. Tudo impacta também na saúde do adolescente. Aqui, na questão da adolescência, impacta mais na saúde, principalmente mental deles, e que determina tudo, né? Sem saúde mental, a gente sabe que a gente não funciona. Então, as questões individuais e sociais na saúde do adolescente impactam bastante na saúde deles também. E também na física, se o adolescente tem uma gravidez precoce, se o adolescente adquire um DST por estar mal informado, se ele abusa de substâncias porque tendeu a entrar em grupos sociais que aceitavam ele melhor porque ele bebia ou fumava, e isso vai impactar na saúde dele também. Então, por isso que é importante a gente estudar pediatria e adolescência. É realmente um público que merece uma atenção especial, principalmente da adolescência. A gente não vê as unidades básicas de saúde e os hospitais tendo uma atenção especial para esse público. É uma questão brasileira isso. É uma área que ainda está em formação, em construção de estudo, para que a gente se dedique mais a estudar a saúde do adolescente. Porque da criança a gente já estuda há algum tempo no país e se dedica há algum tempo. A do adolescente não, a gente ainda deixa muito de lado a saúde do adolescente. Bom, vamos lá. Para a gente, essa parte da aula é uma parte introdutória, só para vocês terem uma noção do que a gente vai estudar e de como são as coisas. A gente precisa lembrar também, falar de como a criança era vista, porque essa questão, a visão que a gente tem hoje da criança ser um ser especial, ser um ser que precisa ser protegido, cuidado, que precisa ter cuidados especiais com a alimentação, com o sono, com o que a gente fala, isso é uma coisa muito recente, gente. Ser criança não era fácil há algum tempo atrás. Então, até o século XVII, lá em 1800, por exemplo, as crianças não eram vistas como um ser especial. Ou eram insignificantes, que não eram nem contadas,
insignificante, morria ou vivia, tanto faz, ou eram vistas como adultos pequenos. As pessoas não tinham um pudor, uma proteção especial com a criança, não. Elas eram realmente vistas como um adulto pequeno, a partir de 7 anos de idade já trabalhavam, já podiam, muitas delas, né, já desde muito cedo iniciar a vida sexual, já casavam, já não tinha uma proteção especial, assim, que a criança tinha que viver uma fase mágica e brincar e correr, não. Viviam também em condições muito insalubres, como eu disse para vocês. Não eram dadas muita importância que a criança tinha por ter uma defesa menor do que um adulto, ela tinha que ter condições de salubridade, de higiene e alimentação melhores para desenvolverem, crescerem bem. Então, o que acontecia por conta disso? Muitas crianças morriam. Até uma certa época do mundo e do nosso país também, muitas e muitas crianças morriam por coisas que hoje são absurdas de morrer. Por uma gripe, por diarreia, né, por desidratação, por alguma doença contagiosa, parasitária. Então, essa mentalidade da ótica da criança ser um ser especial mudou de um tempo para cá. Mudou desse século, começou a mudar aqui no século XVII e foi mudando até a gente chegar aí no século XX com uma visão de que a criança ela tinha que ser tratada como um ser especial e que precisava ter cuidados especiais para ela crescer, se desenvolver e virar um adulto saudável e ativo, que fosse produtivo. Porque o que acontecia antes era que muitas crianças morriam e aí eu não tinha, por exemplo, muitos adultos. Porque muitas crianças morriam, não tinha mão de obra, por exemplo, para trabalhar. Então, essas melhorias de saúde na criança foram inicialmente também que muito voltadas também para a questão do mercado de trabalho. A gente precisa melhorar a saúde desses seres que estão aí começando a vida para que eles tenham cheguem na fase adulta saudáveis para poderem serem força de trabalho em um país, por exemplo. Então, antes era tão difícil, né, como a condição de vida de uma criança que as taxas de morte, para vocês verem, as taxas de mortalidade e adoecimento chegavam a 70%. Imaginem, de 100 crianças que nasciam, 70 ou morriam ou adoeciam de forma grave. Então, era uma taxa muito alta de perda. Isso mudou com o tempo, obviamente. Quando é que começou a mudar, por exemplo, no nosso país? A partir do século XX, 1900, algumas ações indiretas do governo já percebiam que era necessário ter alguns cuidados para que essas crianças vivessem mais e fossem adultos saudáveis e fortes, tal. Então, foram ações indiretas, por quê? Que foram ações, na verdade, voltadas para mulher. Isso é uma coisa muito importante. A saúde da criança começou a ser vista como algo independente da mulher, da mãe, recentemente. Tem menos de 40 anos que isso aconteceu. Antes, mãe e criança eram vistas como uma coisa só. Inclusive, vocês que viram a saúde da mulher, estão vendo com Nayara, devem ter ouvido que a mulher também passou a ter uma saúde vista de forma individual, como mulher, que ela precisava ter uma atenção como mulher, recentemente também. Foi junto com esse programa da criança, porque antes a mulher só era vista como uma pessoa que ia parir. Todas as ações voltadas para a saúde da mulher estavam relacionadas ao momento que ela estava grávida, ou então que ela ia engravidar ou não, engravidava e depois que a criança nascia. Não existia a saúde da mulher fora do período de gravidez, por exemplo, da mulher. Passou a ter uma visão que a mulher tinha alguns cuidados, né, de menopausa, na adolescência, fora de ser mãe, muito recentemente, da criança também. A criança passou a ser vista como um ser individual para analisar a saúde recentemente. Então, antes as ações aí indiretas foram, por exemplo, evitar falta das mulheres no trabalho por conta dos filhos doentes. Então, o que acontecia? Percebeu-se que as mães, quando elas estavam com um filho doente, elas acabavam faltando o trabalho para cuidar desses filhos. Ou então iam para o trabalho e deixavam os filhos doentes. Então as mulheres passaram a ganhar direitos que permitiam que elas ficassem em casa para cuidar dos seus filhos, e dessa forma essas crianças ficavam mais saudáveis e essa mulher não sofria nenhuma perda no trabalho, por exemplo.
E isso aqui favorecia o crescimento dessas crianças, né, como adultos saudáveis para poderem trabalhar, porque eles estavam em casa sendo cuidados pelas mães deles. Começaram com ações assim bem diretas. Também começaram a ter ações voltadas, por exemplo, para o incentivo do aleitamento materno, acompanhamento das mulheres no pré-natal, né, no período aí de puericultura. Então, começaram a ter as coisinhas assim bem diretas para a saúde da criança. Não tinha nada específico, não. Não havia, por exemplo, foco em prevenção de doença. E aí, a partir dos anos 70, isso aí começou a mudar. O programa que a gente tinha, que cuidava da saúde da criança e da mulher juntos, era esse aqui, ó. Mulher e criança era visto como um ser só. E aí, depois, esse programa foi dividido. A partir da década de 70, esse programa foi dividido em um programa que assistia somente a mulher, porque a mulher ela tem que ser vista como alguém integral e não só como alguém que vai parir. E a criança precisa ser vista também de forma individual e não como só uma pessoa, um ser que é filho de alguém. Ela precisa ter cuidados e ações diferenciadas para evitar com que elas adoeçam. Então, isso aqui é muito recente. A criança e a mãe passaram a ser vistos como seres individuais muito recentemente. Antes eram vistos como uma coisa só. Bom, então, o que é que esse programa aí de atenção à saúde da criança, o que é que ele quis fazer na década de 70? Principalmente, o objetivo principal desse programa aí foi diminuir o adoecimento e mortalidade das crianças de 0 a 5 anos por meio da melhoria da qualidade de assistência. Se eu melhorasse a assistência à saúde a essas crianças de 0 a 5 anos, elas morreriam menos. E era o público que mais morria. No Brasil, o público que mais morria de infantil era justamente nessa faixa etária aqui, ó, de 0 a 5 anos, a faixa etária mais vulnerável a doenças que a gente vai ver mais pra frente. Então, como é que o programa ia fazer isso? Como é que o programa ia diminuir, por exemplo, a mortalidade de crianças de 0 a 5 anos? Por exemplo, fortalecendo o aleitamento materno. Então, se uma criança mama, eu incentivo, eu promovo o aleitamento materno exclusivo lá da criança dos 0 a 6 meses, eu já evito várias complicações na infância dessa criança que poderiam levar ela à morte ou a um adoecimento. Isso já seria positivo para diminuir a mortalidade. Segundo, controlando as doenças respiratórias agudas. As crianças morriam muito de doença respiratória aguda. Observe no hospital, em época de frio, aí, o quanto de criança que aparece com crise respiratória, com asma, porque a criança é mais vulnerável a doenças respiratórias e diarreicas de verdade, principalmente nessa faixa etária aqui, ó. Então, o programa objetivou controlar essas doenças respiratórias que matavam muita criança, as crianças. As crianças morriam de pneumonia com muita frequência. Promover a imunização básica. A gente cresceu o nosso calendário de vacina ao longo dos anos para que a gente pudesse proteger essa criança o máximo possível de doenças que são preveníveis pela vacina. Doenças principalmente respiratórias e diarreicas. Segundo, controlando doenças diarreicas, como eu falei. As crianças também morriam muito de doença diarreica. A gente tem já vacina contra isso e muitas medidas que melhoraram essa mortalidade por essa causa. Segundo, acompanhando o crescimento e desenvolvimento dessa criança. Então, toda criança hoje, vocês vão, assim, grande parte das crianças são acompanhadas lá na unidade básica de saúde pelo crescimento e desenvolvimento. Tem o seu cartão de vacina que é acompanhado. O crescimento e desenvolvimento acaba monitorando várias outras coisinhas aí, ó, de forma indireta. Então, com essas medidas aí que começaram lá na década de 70, o nosso país conseguiu alcançar o objetivo, a meta que foi estabelecida pela ONU, e a gente passou, né, na década até 1990, a gente tinha 53 crianças morrendo por mil nascidos vivos. A cada 1.000 crianças que nasciam vivas, 53 morriam por isso aqui, ó, por coisas que estavam relacionadas a isso aqui, ó. E aí, com isso, com essa mudança, desde a década de 70 que a gente tem lutado para melhorar essa assistência nesses pontos aqui e em outros pontos,
essa mortalidade reduziu para 17. Ainda é alto? Ainda é alto em relação a alguns países. Porém, melhoramos muito. Isso aqui em 2012. Hoje já deve estar um pouco melhor. Mas melhorou muito, gente. Melhorou muito. Então, com coisas que são de fácil, não tem custo, é mais voltado para prevenção, são medidas simples. A gente conseguiu reduzir aí a mortalidade bastante das nossas crianças no país. Bom, no nosso país a gente é regido, na verdade, por dois dispositivos aí legais que amparam a infância e o adolescente, a adolescência quanto a direitos. No país, a gente segue a Declaração dos Direitos da Criança, que foi proposta pela ONU lá na década de 60. Essa declaração, basicamente, é uma declaração com 10 princípios que orientam os países, todos os países do mundo, né, a respeitarem algumas necessidades básicas da criança. Então, lá tem 10 princípiozinhos que os países, se quiserem ter respeito à necessidade básica da criança, devem seguir. Nosso país, o nosso Estatuto da Criança e Adolescente, inclusive, segue muitos desses princípios aqui da ONU, e a nossa Constituição, perdão, também segue muito disso aqui, ó, para a gente amparar, lutar e garantir esses direitos da criança e do adolescente. Mas nós temos também no nosso país um estatuto aí criado na década de 90 para assegurar esses direitos da criança e adolescente, né, tendo seu cumprimento fiscalizado pelo Conselho Tutelar. Então, nosso estatuto é um estatuto que diz quem é que deve proteger, quais são os direitos, quem é que deve zelar por esses direitos, quem é que deve garantir esses direitos. E esses dois aqui juntos no nosso país nos amparam quanto aos direitos das nossas crianças. Então, essa é a primeira parte do nosso vídeo, nossa videoaula. Eu já quero passar uma atividade para vocês. Eu vou mandar no grupo da gente um link do YouTube de um vídeo, de um filme, na verdade, que eu sempre passo para os alunos nessa disciplina, nessa primeira aula, que trata de direitos da criança. É um filme bastante interessante. Não recomendo que vocês assistam com suas crianças. É um filme não indicado para menores de 18 anos. Vocês vão assistir e vão responder uma atividade sobre esse filme que eu vou enviar para vocês. Então, é isso. Até daqui a pouco na nossa parte 2 da aula. Tchau!